Então, suspensa a sessão por 5 minutos. Por 10 minutos, perdão. Não adianta. Mãe. Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Vereador Gelmires Gomes, presente. Vereador Jefferson Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva. Vereador Uriel da Costa Pereira. A número regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre que se encerrará após a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária, dia 27/5/2014, às 10 horas. Expediente, ata da sessão ordinária, 17/4, 24/4, 6/5, 8/5/2014. Projeto de Lei 015/2014, requerente, senhor Prefeito Municipal, ementa, dispõe sobre ficar autorizado ao Executivo Municipal o fornecimento do café da manhã do trabalhador, no âmbito do município de Armação dos Búzios e das outras providências. Indicação de número 34/2014, promovente, vereador Uriel da Costa Pereira e Lohan Gomes da Silveira. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que viabilize a implantação de um posto de distribuição dos Correios no bairro de São José. Indicação número 35/2014. Promovente, vereador Lohan Gomes da Silveira. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que viabilize com a máxima urgência a instalação da extensão de rede de iluminação pública na rua Vital Manuel Ribeiro, no bairro de José Gonçalves. Ordem do dia. Votação e discussão em segundo turno ao projeto de emenda à Lei Orgânica de número 01/2014. Promovente, vereador Lohan. Dispõe sobre alterar o artigo 79 da Lei Orgânica Municipal, disciplina as nomeações para os cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal e das outras providências. Parecer da Comissão em Constituição e Justiça ao projeto de resolução de número 08/2013, promovente vereador Gelmires. Dispõe sobre ficar a presente Casa Legislativa obrigada a criar uma conta em canal de vídeo de grande acessibilidade da internet, com o fito de depositar as gravações das sessões legislativas, bem como todas as audiências e atos públicos realizados por esta Casa. Parecer da Comissão de Finanças e Licitação ao projeto de Lei de número 1/2014, promovente senhor prefeito. Dispõe sobre revogar a Lei de número 504, de 10 de novembro de 2005, e dispõe sobre normas gerais e critérios básicos, instituindo o regimento para o funcionamento da Feira Livre no município de Armação dos Búzios e das outras providências. Gabinete da Presidência, Leandro Pereira dos Santos, presidente. Feita a leitura, senhor presidente. Na próxima sessão, bota aquele exemplo, o negócio daquela lei do transporte. Esqueci de novo. Bota para a próxima pauta. Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura do memorando do gabinete do vereador Uriel da Costa Pereira. Gabinete do vereador Uriel da Costa Pereira, memorando número 18, justificativa de ausência em sessão ordinária. Venho por meio deste informar que o vereador Uriel da Costa Pereira, por motivos de compromisso já agendado, para tratar de assuntos pertinentes ao município, não estará presente à sessão do dia 27 de maio de 2014. Sem mais, para o momento, e certo de poder contar com a vossa colaboração neste sentido, desde já agradeço. Armação dos Búzios, 26 de maio, Kátia Trindade, assistente. Feita a leitura, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário fazer a chamada regimental.
Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Não, Presente. Não haveria quórum, mas o vereador Joyce está de volta. Vereador Gilmires Gomes presente. Vereador Jefferson Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva. E vereador Uriel da Costa Pereira. Número regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro reaberta a presente sessão em nome de Deus. Em discussão as atas das sessões ordinárias do dia 17 e 24 de abril de 2014, 6 e 8 de maio de 2014. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 15 de 2014, promovente senhor prefeito. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, Armação dos Búzios, 9 de maio de 2014. Número 192 de 2014. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, passo para as mãos de Vossa Excelência para o indispensável apreciação desta egressa Casa Legislativa a mensagem número 19 de 2014 e respectivo projeto de lei que dispõe sobre ficar autorizado ao Executivo Municipal o fornecimento do café da manhã do trabalhador no âmbito do município de Armação dos Búzios e das outras providências. Desta forma, solicito que essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência, consoante a prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Vale-me dar a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e seus dignos pares minhas demonstrações de apreço e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira, da Gama, prefeito. Mensagem número 19, 9 de maio de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, cumprimentando-os, sirvo desta mensagem para submeter à elevada apreciação desta Casa Legislativa o incluso do projeto de lei que dispõe sobre a autorização do fornecimento do café da manhã do trabalhador e das outras providências. Esclareço que este é um instrumento de grande importância que tem como finalidade a adequação à política nacional de garantia aos trabalhadores assalariados e autônomos de baixa renda, de terem acesso a uma correta alimentação de jejum matinal e com o equilíbrio nutricional necessário. Por fim, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência, certo que esta Casa Legislativa entenderá a importância da efetivação desta lei. Aproveito e ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama. Feita a leitura, senhor presidente. Em encaminhamento o projeto de lei. Voltando aqui. Tem encaminhamento. Projeto de lei número 15 de 2014. Dispõe sobre ficar autorizado ao Executivo Municipal o fornecimento do café da manhã do trabalhador no âmbito do município de Armação dos Búzios e das outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fornecer ao trabalhador de baixa renda, assalariados e autônomos do município de Armação dos Búzios o café da manhã do trabalhador. Artigo 2º. O projeto será desenvolvido em local próprio destinado ao café do trabalhador, onde será distribuídos inicialmente um mínimo de 200 refeições do tipo de jejum, podendo aumentar a quantidade conforme a necessidade. Artigo 3º. As refeições serão compostas no mínimo de um pão francês com manteiga, um copo de café com leite 200 ml e uma unidade de fruta. Artigo 4º. O café da manhã do trabalhador funcionará no horário de 6 horas da manhã às 9 horas, de segunda a sexta. Artigo 5º. As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta da dotação orçamentária vigente, mantendo-se a dotação em cada exercício subsequente. Artigo 6º.
Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições e contrários. Armação dos Búzios, 27 de maio de 2014, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Feita a leitura, senhor presidente. Encaminhamento do projeto de lei. Para encaminhar, senhor Para presidente. encaminhar o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, eu estava vendo este projeto, dá uma licencinha aqui, vereador, do prefeito, e achei muito interessante, porque já conheci cidades que fazem esse trabalho, que é servir o café para o trabalhador. O que me chama a atenção aqui, eu espero que essa ideia seja uma ideia social, puramente social. Eu espero que a intenção de se colocar um recurso para dar o café para o trabalhador que merece, que precisa disso, seja uma intenção de fazer um pouco pelo social nessa cidade. Porque, senhor presidente, a gente vê o projeto, mas nós estamos tão desacreditados, depois de tudo o que nós descobrimos com a CPI do BO, com outros requerimentos, com denúncias que nos chegam, que a gente fica pensando se a intenção do governo é mesmo visando o social, visando ajudar o trabalhador que precisa, ou é armar um cabide para algum colega ganhar dinheiro em cima disso. Infelizmente, é o que tem acontecido. E isso é natural, porque quando a gente vê nas escolas que é obrigação do governo, uma obrigação básica do governo, dar uma boa alimentação para as crianças que estão debaixo da tutela do município, e a gente vê comida perto de vencer, alimento com data de validade vencida, a gente tem que desconfiar da intenção do governo desse. Agora, eu quero esperar que isso seja para o social, que não seja mais um artefato para algum colega do prefeito ganhar dinheiro. O Ministério Público tem investigado, tem ido às escolas, tem recebido denúncias. Estávamos semana passada e a promotora falou que tem recebido denúncias de merenda de má qualidade nas escolas. Então, a gente tem que se atentar, porque às vezes quando chega um projeto desse que é maravilhoso, mas a gente desconfia, e aí o papel da Câmara é liberar, é apoiar, mas também fiscalizar como é que está sendo feito isso. Então, senhor presidente, único ponto que eu coloco nesta matéria é que o dinheiro empenhado para os trabalhadores seja para os trabalhadores e não para mais um amigo do prefeito ganhar dinheiro. Muito obrigado. Continue o encaminhamento do projeto de lei. Para encaminhar, senhor Para presidente. encaminhar a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência, os internautas que nos acompanham também, é um projeto também que nos chama a atenção, até porque a gente, como bem disse o vereador Felipe Lopes, a gente tem visto aí em algumas cidades vizinhas o desenvolvimento também desse projeto. E eu quero, desde já, isso que o vereador expõe realmente é muito importante, e principalmente não só por isso, vereador, até pelo cunho político mesmo, né? Que a gente nunca sabe. Mas eu quero, desde já, falar que é uma das poucas secretarias, porque esse projeto está atrelado à Secretaria de Desenvolvimento Social, e é uma das secretarias que a gente tem que dar a mão à palmatória, porque tem feito um bom trabalho. Nós, aqui na legislatura passada, reivindicamos a criação do Centro de Referência da Mulher,
né? E hoje nós temos um polo do Centro de Referência da Mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher também, que era algo que a gente via labutando e já, desde a legislatura passada também, reivindicando. E eu também tive, na semana, acho que umas 2 semanas atrás, uma reunião no gabinete do prefeito, onde eu precisei agendar com a AMAB, que é a Associação de Mulheres de Armação dos Búzios, e que trabalha no nosso município em prol da mulher há mais de 20 anos. E eu tinha feito a proposta de emenda no orçamento, que é justamente do projeto que a AMAB nos trouxe quando nós discutíamos o orçamento, a LOA, para 2014. Então, acho interessante isso, porque as entidades vêm, conversam com os vereadores. Nesse caso, teve uma abrangência muito maior, como eu já venho aqui há algumas sessões falando do trabalho da Comissão Mista de Orçamento, o bom trabalho da Comissão Mista de Orçamento, e trazer a AMAB, porque nem a AMAB sabia que elas tinham conseguido a emenda e que a emenda já havia sido publicada no orçamento. Nem a AMAB tinha conhecimento disso. Então, nós conversamos bastante, eu as levei no gabinete do prefeito, e lá elas agora vão para uma segunda fase, que é a apresentação de documentos, porque a emenda está lá. Então, acho isso interessante, essa pauta de uma agenda que a gente precisa discutir, e falando aqui desse projeto, é mais um projeto que está dentro da secretaria, assim como a questão das mulheres, assim como a questão do idoso, que hoje também tem o Centro de Referência do Idoso. Então, só me resta realmente fazer essa explanação, até porque, de fato, é uma das poucas secretarias que, inclusive, colocou os conselhos para funcionar. Nós temos secretarias que os conselhos não funcionaram o ano passado inteiro, e aí nós já temos 1 ano e 6 meses. Né? Então, isso é preocupante. Eu acho que, quando se arregaça, se tem vontade política, eu acho que a coisa acontece. Depende de quem está lá sentado e se realmente está fazendo o seu trabalho. Né? Então, eu quero dizer que parabenizo o trabalho da Secretaria, toda a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social de Trabalho e Renda, e também esse projeto a gente não pode ser contrário, porque é um projeto que está com uma rubrica própria no orçamento. Se eu não me engano, eu estive dando uma olhada no orçamento, e a rubrica para esse projeto, ele tenha para a construção da sede do Café do Trabalhador e tem para a manutenção do Café do Trabalhador. Então, ela tem rubrica própria, então fica difícil a gente dar voto contrário a um projeto desse que estava lá previsionado e colocado como uma das prioridades do governo. Então, eu quero desde já deixar o meu encaminhamento dessa maneira, e que também pedir que se registre na íntegra o meu discurso. Obrigada, senhor presidente. Continue em encaminhamento do projeto de lei. Não havendo mais quem queira encaminhar, encaminhe para a Comissão de Constituição e Justiça para que possa emitir parecer. Questão de ordem, presidente. Concedida. Registrar, por gentileza, a presença do vereador Lohan Gomes da Silveira. Presença registrada. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 34 de 2014, de autoria do vereador Uriel da Costa Pereira e vereador Lohan Gomes da Silveira. Indicação número 34, 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica a douta mesa o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que viabilize a implantação de um posto de distribuição dos Correios no bairro de São José. Justificativa: atendendo às reclamações dos moradores, que vêm sofrendo um grande transtorno em receber suas correspondências, devido ao acúmulo das mesmas no posto de distribuição dos Correios em Sembraça. Sessões, terça-feira, 27 de maio de 2014. Uriel da Costa Pereira, vereador autor. Lohan Gomes da Silveira, vereador autor. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão, a indicação. Para discutir. Para discutir, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Senhor presidente, essa é uma discussão que nós
levantamos no início do ano passado, que é a questão do arruamento na cidade, vereador Felipe Lopes. O projeto ele foi aprovado em 2010, nós temos debatido e discutido, não só nessa legislatura, como na legislatura passada, e digo mais, na anterior também, quando encaminhou o projeto de arruamento da cidade, e na legislatura passada nós concluímos esse trabalho. O que vem a ser o projeto do arruamento de modo sintetizado? Possibilitar que grande parte da população receba em suas casas, de forma correta, de forma digna, as suas correspondências. E nós sabemos que um grande número de pessoas, de cidadãos, não recebem as suas correspondências em casa, porque o projeto de arruamento está até então finalizado. Hoje, na verdade, existe um déficit, porque com certeza, já naquela época, nem todos os logradouros foram agraciados, mas desde 2010, o Poder Executivo não vem fazendo o seu papel. Desde 2010, a Prefeitura não vem cumprindo com o seu papel. Onde nós já deveríamos, através do projeto de mobilidade urbana, através da Secretaria de Planejamento, nós termos avançado nesse sentido, de dar essa dignidade ao cidadão. Já falei aqui por diversas vezes, pessoas que perderam benefícios por conta de não ter esse serviço na cidade, que é um absurdo. Então, é uma indicação que visa, dentro do bairro de São José, possibilitar, pelo menos, ter uma agência de distribuição mais próxima ali no bairro, que possa dar um pouco mais de dignidade. Então, o objetivo é chamar a atenção, vereador Messias também ano passado, que apresentou requerimento nesse sentido, de que nós possamos estar cobrando da secretária Alice Passeri. Nós sabemos aí do projeto de mobilidade urbana que está sendo elaborado, que está sendo concluído, não tem informações acerca disso, mas que nós precisamos definitivamente, uma vez já o projeto arruamento aprovado, a Lei 804 de 2010, que a gente precisa dar uma acelerada, que a gente precisa dar uma concluída nesse transtorno que é causado a todas as comunidades dentro do nosso município. Sem Braças, José Gonçalves, que recentemente teve lá uma agência inaugurada, é importante, mas com certeza não resolve o problema, em Vila Verde, enfim. Eu entendo que é uma indicação importante e que o bairro São José possa pelo menos ter essa agência, mas o problema é macro, o problema é muito maior, que a gente precisa, junto com a secretária, começar a entender por que a gente não avança, por que a gente não consegue sair do lugar no que tange a questão do arruamento na nossa cidade, com a sinalização, com as sinalizações, com as placas e etc. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a indicação. Em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Solicito que registre a presença do vereador Messias Carvalho. Presença registrada. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 35 de 2014, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira. Indicação de número 35 de 2014, promovente vereador Lohan da Silveira, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito, com a máxima urgência, para que viabilize a extensão de rede de iluminação pública na rua Vital Manoelo Ribeiro, no bairro de José Gonçalves, logradouro 943. Justificativa, considerando os termos da lei orgânica no intuito de implementar o pleno atendimento às funções sociais de nossa cidade e que é de competência do Poder Executivo zelar pela conservação e melhoria das vias públicas, e considerando que a referida via encontra-se às escuras, faz-se justa a presente indicação no intuito de atender os pedidos dos moradores. Considerando ainda que a Lei 804, a Lei do Arruamento, de 2010, da malha viária da cidade, que facilitou com as informações para acesso às realizações dos serviços necessários no município. Certo de poder contar com o apoio dos novos vereadores, peço a aprovação da matéria.
Feita a leitura da indicação 35/14, presidente. Em discussão, indicação. Para discutir. Para discutir, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência mais uma vez, bom dia. Senhores, esse é mais um exemplo da importância da lei do arruamento, da lei 804, de que, na verdade, ela não está servindo para nada. Não está servindo para nada porque, como disse anteriormente na discussão do posto dos Correios, nós não conseguimos colocar as placas, nós não conseguimos colocar a numeração, nós não conseguimos ter os códigos postais. E, automaticamente, muitos cidadãos, e eu recebi essa semana uns 3 ou 4, no qual estou oficiando a Ampla, senhor presidente, acho que cabe até uma reunião, onde, no Capão, José Gonçalves, em Vila Verde, o cidadão solicita a extensão de rede, né, para atender a sua casa, para colocar o seu relógio, e a Ampla, imediatamente, para criar dificuldade, a verdade é essa, ela pede o projeto de arruamento, ela não pede nem um documento oficial da Câmara ou da Prefeitura, no sentido de aprovar, de atestar, de que aquele logradouro está reconhecido oficialmente. Ele pede o projeto de arruamento, ou seja, é para dificultar. E eu tenho encaminhado a essas pessoas o projeto, uma cópia do projeto, autenticada pelo gabinete, para que essas pessoas tenham, pelo menos, a luz, energia dentro de casa. E a Ampla tem criado dificuldades, e a gente está pedindo, através dessa indicação, e nós vamos também fazer por ofício, para que a Ampla tenha conhecimento do projeto de arruamento que foi aprovado nesta casa em 2010 e que comece, né, a atender a população, ao cidadão, quando este dá entrada solicitando extensão de rede para atender a sua residência. Então, uma dificuldade, essa semana já recebi também da rua Gentil Meideiros, lá no bairro de Tucuns, onde os moradores... E acaba, sabe o que acaba acontecendo? Acaba, infelizmente, acaba acontecendo porque o cidadão, o chefe de família, não vai estar dentro da sua casa, né, com sua família às escuras, acaba estimulando a ilegalidade, o gato. Porque o cara está lá com sua casa, está lá com seu IPTU, né, está lá com a sua conta d'água, e a luz, a energia, acaba não chegando. Então, infelizmente, é de se dizer isso. Então, é mais uma indicação, também chamando a atenção da Ampla, no sentido de reconhecimento e que comece a atender a população de reconhecer os logradouros aprovado na Lei 804 de 2010. Continua em discussão a indicação. Para discutir, senhor Para presidente. discutir, o vereador Messias Carvalho da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. É mais uma indicação que provoca uma discussão importante sobre problemas que nós temos por todo o município, na verdade. É um problema que nós temos em José Gonçalves, mas ele também afeta diversos outros bairros de nosso município. Se a gente for olhar direitinho, afeta toda a cidade. Porque falar, vereador Lohan, da necessidade de iluminação pública num bairro como José Gonçalves, é falar de um bairro que não está regularizado. É um bairro que depende de uma intervenção de regularização fundiária, urbanística. Todos nós sabemos que até pouco tempo o bairro tem 3 glebas, glebas essas ocupadas de maneira informal. Uma delas, no governo Mirinho, foi desapropriada, mas essa desapropriação não teve desdobramento, porque não basta você chamar o proprietário, aquele que tem o RGI dessa gleba, e pagar ele um valor por essa gleba, porque isso não resolve o problema. Na ocasião, eu disse que, na verdade, aquela desapropriação apenas transferiu a propriedade da gleba, que era de um particular, e agora aquela gleba é do município. E as outras 2 ainda são de particulares. Só que, não sei até que ponto está isso. Em algum momento, com a criação do parque estadual, as empresas de serviço, concessionárias de serviço, foram orientadas a não proceder a qualquer tipo de intervenção no bairro de José Gonçalves.
por conta da criação do Parque Estadual, que haveria um plano de manejo, isso e aquilo, APA do Pau-Brasil, e na ocasião se disse ampla, Prolagos, enfim. Mas aí aquele negócio, aí se cria uma nuvem de fumaça na cidade, discussões outras, que não levam o município para lugar nenhum, e o tempo passa e nada se resolve. Eu já falei aqui de um projeto de autoria da Secretaria de Habitação, em 2004, quando eu fui secretário, que previa uma intervenção para a regularização do Boa Vista, na Rasa. O caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Começa por uma intervenção para fins de regularização, de ordenamento, e aí se entra lá com os serviços. Pavimentação e drenagem, iluminação pública, esgoto, instalação de equipamentos comunitários, públicos. Isso se dá a partir de uma presença do poder público naquela localidade e que começa pela regularização. Senão, tudo mais não deveria ser feito, mas se faz de maneira desarticulada, sem ser parte de um projeto mais amplo, e aí a gente vê que esses bairros continuam crescendo de maneira desordenada, os equipamentos, as obras sendo feitas de maneira também pontual, e aí serão bairros sem solução definitiva, com os problemas aumentando, com o crescimento acelerando, porque também nós temos que entender que o ordenamento, a regularização de uma comunidade, de um bairro, controla o crescimento, controla. O que não se vê. No Boa Vista, por exemplo, quando fizemos o projeto em 2004, o bairro tinha um tamanho. Aliás, na época nem se poderia chamar de bairro. Hoje já podemos dizer que o Boa Vista é um bairro, porque ele cresceu em 10 anos 3 vezes mais, presidente Leandro. Então, isso aí, quando se diz isso, um local que cresceu em 10 anos 3 vezes mais e que nesse período não se fez nenhuma intervenção para ordenar esse crescimento, significa dizer que os problemas da cidade aumentaram em todas as frentes. Saúde, educação, serviços públicos, tudo piora. Ah, mas por quê? Porque governo A, governo B é um governo... Não, falta gestão, falta ação governamental, mas não é o problema desse ou daquele governo, é que em algum momento, quando havia necessidade de entrar ali para resolver, não se entrou. E as intervenções desse ou daquele governo são pontuais. Um vai lá, faz uma rua, o outro vai lá, faz uma praça, aí vem o outro depois, vai lá e faz mais uma rua, e assim vai. Então, vereador Lohan, a sua indicação é importante porque ela chama a atenção para um problema que não é de hoje, a necessidade de iluminação pública, a necessidade de definição das ruas, de denominação das ruas, que é o projeto lá de 2010, já está indo aí para 4 anos. E nada disso se fez até agora. A cidade cresce, os problemas aumentam, ficamos nós aqui discutindo em todas as legislaturas os mesmos problemas, as mesmas carências, só muda o culpado. O culpado ontem era Toninho, anteontem era Toninho, ontem Mirinho, hoje é André. Mas os problemas são os mesmos. Solução para eles, até agora, não se deu. Então, é para isso que nós temos que estar aqui discutindo, e é para isso que a população tem que atentar. O povo de Búzios tem que atentar para isso. Queremos soluções para os nossos problemas. Culpar A, B, C ou D, isso aí faz parte até do jogo político, é uma coisa de político. A população quer saber o seguinte: quando é que alguém vai, de fato, tratar das necessidades do nosso povo? Quando é que alguém vai levar as soluções que as comunidades necessitam? Essa é a questão que o povo tem que reclamar. E identificar onde está o problema. E eu digo, isso não passa por pessoas a solução para isso, não. É gestão. Não tem que mudar quem está governando.
Não apenas isso. Tem que mudar o modelo de gestão. Tem que se fazer da administração pública uma administração que funcione, que dê respostas, de fato, para as necessidades do povo. E não gestões que passam, uma vai, outra vem e volta depois, fica aquela troca de bastão, como se fosse uma corrida de revezamento, e que alguém vai ser vencedor ali no final, vai levar um prêmio, mas quem está assistindo bate até palma, mas aí depois passou aquilo ali e não tem desdobramento, não tem consequência nenhuma. Daqui a pouco vai ter outra corrida de revezamento e o povo lá aplaudindo, e não sai disso. Então, nós precisamos de respostas. Está aí uma indicação importante. Essa indicação, vereador, merece uma resposta do Executivo muito ampla. Merece uma resposta do Executivo muito ampla. Ou seja, nós estamos com aquele projeto, nós vamos executar isso, vamos fazer, já está aqui, mostra o projeto. Tem essa, mobilidade urbana, cadê o projeto? Eu já ouço isso desde o governo passado aí, parece até que já tinha um projeto pronto lá. O secretário de Planejamento dizia isso. Rui Borba dizia, está aí pronto o projeto de mobilidade urbana. Mas projeto não é desse ou daquele secretário, o projeto é de governo. Mas cadê esse projeto? Eu nunca vi. Hoje o atual governo fala que está fazendo um projeto de mobilidade. Mas não tinha um projeto antes? Cadê? Eu nunca vi. Se falou de um projeto, mas eu nunca vi. Pior do que isso. Não é só não ver, não. Se fez alguma coisa, se implementou alguma coisa, 4 anos se passaram, tem o projeto. Está aí. Existe. Cadê? A mesma coisa hoje podemos perguntar para o atual governo. 1 ano e meio de governo. Mobilidade urbana, a resposta ao meu requerimento ano passado foi isso, vereador. Essa solução para o ordenamento, para o arruamento, depende do projeto de mobilidade urbana. Isso foi ano passado. Vereador. Estamos aguardando o projeto de mobilidade urbana. Ou vai ser como no governo passado, que o secretário passou 4 anos falando e colocando no jornal dele que tinha esse projeto e ninguém nunca viu, nunca soube de nada. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a indicação. Para discutir... Para discutir o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, bom dia. Vereador Lohan, Vossa Excelência discutiu 2 matérias interessantes e que nos é muito cobrado nas ruas e há muito tempo. Eu lembro que em 2009, eu acho que Vossa Excelência estava presente, numa reunião no gabinete do chefe do ex-prefeito Mirinho com chefes dos Correios. Nós perguntando por que correspondência não chega nas casas em Búzios. E os responsáveis lá pela agência disseram para a gente que é porque não tinha nome ou porque o acesso era muito difícil. Aí nós até questionamos se a casa do prefeito na época, Mirinho, era difícil, porque já era calçada, já tinha nome e eles não entregavam. Aí gaguejaram e não responderam nada. Ficaram de marcar outra reunião e também não responderam. Quando eu vejo Vossa Excelência colocando na pauta a indicação de um posto de distribuição dos Correios no bairro de José Gonçalves, de São José, é porque Vossa Excelência entende, como vereador, para dar uma resposta à população que lhe cobra, que isso é um paliativo até que os Correios entreguem, como deveria ser feito, a correspondência. Eu moro ali no centro de Manguinhos, a minha rua é pavimentada e não chega a correio também. E aí, a gente faz a seguinte pergunta: por que que os governos não vão na origem do problema? Ficam só no paliativo. Por que que os Correios em Búzios só abrange aí 30% da população? 70% da população não tem correspondência, não chega a correspondência em casa? Mas aí eu vou dizer que a culpa é de todo mundo, sim.
A culpa foi de Toninho, a culpa foi de Mirim e a culpa é de André, pô. A culpa é de todo mundo, porque quando eles sobem no palanque, eles têm resposta e solução para tudo. E aí quando desce, já não tem muita solução, ou não tem solução para nada. Ou então começa a dizer que a solução foi levada pelo ex-prefeito. Então hoje, o culpado é o atual governo, sim senhor. Porque subiu no palanque, prometeu, disse que tinha receita, disse que tinha os cambau a 4 e não tem nada. Então, senhores vereadores, a Câmara, ela está aqui para discutir os velhos problemas que não foram resolvidos. Até que chegue alguém e resolva e a gente passe a discutir novos problemas. Porque não tem como discutir novos problemas, ou tem como discutir também, mas não tem como esquecer os velhos problemas. O que nós vamos fazer? Porque ninguém resolveu, vamos parar de discutir? Ah, porque ninguém resolveu, nós vamos deixar a rua escura? Vamos deixar as casas sem receber correspondência? Então nós vamos ficar aqui, porque o nosso papel é discutir. O nosso papel é estar aqui cobrando. No dia que a gente cansar de discutir, de cobrar, tem que deixar de ser vereador. Porque o papel do vereador é esse papel chato e enjoado de ir lá, pedir, cobrar, tentar fiscalizar, tentar, né, que o executivo faça pela população, porque é ele quem tem que fazer, é ele quem executa. Então, eu tenho que parabenizar Vossa Excelência, que está novamente discutindo velhos problemas, que não tiveram soluções novas. E aí, Vossa Excelência pode contar conosco para sempre que for necessário discutir com a população o que ela padece há anos e não consegue resolver. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão e indicação. Em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco o vereador Felipe do Nascimento Lopes a fazer uso da tribuna em tema livre. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, os nossos internautas, mais uma vez, um bom dia. Senhor presidente, semana passada, eu e o vereador Gilmires estivemos no gabinete a convite do então prefeito Muniz, que deixou de ser prefeito em menos de 24 horas depois. Tivemos lá, e o que me leva a falar isso é que nós vimos o projeto urbanístico do Índio da Costa, que, por sinal, é muito bonito. Eu só espero que o projeto saia do papel, né, e que se torne realidade. Mas projetos nós temos muitos. Inclusive, temos o projeto também do Beto Bloch, que é um projeto já antigo de urbanização da cidade, que também tive a oportunidade de conhecer. Muito interessante. Ele está numa direção diferente do projeto, daquele projeto da Via Azul, de duplicação das pistas. É um projeto que humaniza a José Bento Ribeiro Dantas. É um projeto que é feito para o pedestre. E é muito interessante essa concepção, porque hoje se pensa muito em trânsito para carro. E nós temos uma cidade tão pequena que qualquer pessoa poderia sair de Manguinhos e ir ao centro de bicicleta, sair da Rasa e ir ao trabalho de bicicleta, mas não vai, porque o pedestre é o último nessa escala de prioridades no trânsito da cidade. A gente pensa no carro e não no pedestre. E como uma cidade tão pequena como a nossa, nós temos que começar a conceber um sistema viário voltado para o pedestre. Então, nós estivemos lá, conhecemos o projeto do Índio da Costa, muito interessante. O vereador Gugu de Naí tomou bastante café, né? Servido lá por uma máquina especial que tem no gabinete. Nós tomamos um café lá. E, depois de 24 horas, o vice saiu. E aí eu estou aqui com a decisão do juiz ao mandato de segurança que
o vice-prefeito Muniz impetrou. E o juiz deu a decisão. Eu vou ler só algumas partes, para não ser cansativo, porque é muito grande. E o juiz respondeu o seguinte: é uma aleivosia, uma sandice, impedir-se a assunção da chefia do Poder Executivo Municipal pelo vice-prefeito. Impedir a assunção da chefia do Poder Executivo Municipal pelo vice-prefeito na hipótese, aonde está, de licença do prefeito da municipalidade, sendo indubitável a violação ao direito líquido e certo do impetrante, ou seja, do vice-prefeito, que sustenta a prerrogativa constitucional, uma vez que nos termos do arcabouço constitucional e nos próprios termos da lei orgânica deste município, ante a reprodução de uma norma obrigatória, consoante o princípio da simetria, é substituto legal do prefeito municipal. Ou seja, existe uma simetria de leis, onde o vice-presidente assume quando o presidente sai, o vice-governador assume quando o governador sai, mas em Búzios isso não funciona. Aqui é diferente. Aí ele continua dizendo: todavia, está falando da viagem que foi votada como oficial. Tal viagem, de acordo com o princípio da moralidade administrativa e do postulado da razoabilidade, se apresenta com cunho oficial inequivocamente duvidoso, sendo ainda mais, olha o que ele coloca, sendo ainda mais esdrúxula e bizarra a engendração legal de impedimento de assunção do cargo pelo vice-prefeito neste período de licença do titular do cargo. Ou seja, ele duvida desse teor oficial da viagem do prefeito, mas ele fica mais assustado a forma como foi feito para que o prefeito saísse e o vice não assumisse. Por último, ele coloca o seguinte: o município está sem chefe do Poder Executivo Municipal no momento ora mencionado, e como já dito acima, não pode o prefeito administrar a municipalidade da cidade francesa de Cannes, ou da cidade italiana de Roma, ou da sede do Vaticano. Impedir o substituto legal de assumir o cargo é uma vulneração da ordem jurídica e uma afronta ao princípio da juridicidade e aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Insta a explicar que não é sem razão que a lei orgânica deste município prevê como condição sine qua non, no exercício do cargo de prefeito municipal, a residência deste titular no mesmo território municipal, vez que o prefeito representa o município, não representando, como se evidencia do ato tecnológico, não se evidenciando do ato legislativo inquinado. Eis que esta função é do chefe de Estado. Qualquer avanço tecnológico ou dos meios de comunicação não torna obtusa a regra ora explicitada, que exige a presença física do prefeito no território municipal. Sendo assim, se o prefeito é licenciado para viagem internacional, mesmo que no interesse público, o corolário lógico é que seu substituto assuma suas funções durante o período de afastamento, não somente para a situação de calamidade pública, que pode eventualmente surgir, mas para a continuidade da administração pública e da prestação dos serviços públicos. Qualquer outra solução fere o princípio da juridicidade. Ou seja, o vice-prefeito é importante não só por causa de calamidade pública, mas para manter a máquina funcionando, que está parada. A máquina parou. Não sei se já voltou, mas parou
no dia que o vice assumiu, na segunda-feira, estava parada. E, meu amigo, 15 dias de máquina parada, uma semana de máquina parada na administração pública, são 6 meses, 5 meses para recuperar. E por que eu estou lendo isso aqui? Porque não só o juiz da cidade entendeu, como professores de direito, como a sociedade buziana entende, que este evento é esdrúxulo. E aí, a gente vai voltar e fazer uma ligação deste evento que aconteceu, aprovado pela Câmara, com mais uma situação que o governo está colocando para que a Câmara decida novamente, que é o orçamento. Eu tenho falado desta tribuna sobre o orçamento. E agora o prefeito manda para esta casa 12 milhões de reais para serem remanejados. O presidente ainda não disponibilizou a matéria, mas eu gostaria que essa matéria fosse analisada, e eu acho que é sentimento do colegiado, com calma e com cautela. Porque 12 milhões de reais estão sendo remanejados de um lado para outro do orçamento e nós não sabemos de onde estão sendo tirados ainda. Mas aí cabe lembrar que o vereador Lohan, num trabalho inédito no final do ano passado, fez audiências públicas em cada bairro deste município. Reuniu com entidades para que estas entidades apontassem dentro do orçamento as necessidades para a cidade, para as localidades. Estive presente em uma ou duas, mas eu sei que o vereador se reuniu com a comunidade da Rasa, de Manguinhos, de Sembraças, do Centro, algumas que lembro hoje, e que foi parabenizado pelo trabalho, porque foi um trabalho pouco visto nesta Câmara. E hoje não dá para o colegiado ignorar isto, ignorar as emendas feitas pela população, as necessidades levantadas pelas associações, o trabalho dos vereadores da comissão e simplesmente jogar verba para onde o governo quer. Nós tivemos informações, não são informações formais, oficiais, mas informais, de que queriam tirar 1 milhão ou 1,5 milhão do bairro de Sembraças. Eu estive no bairro de Sembraças, depois voltamos com o vereador Gugu, há mais ou menos um mês e meio atrás, perguntando pela obra de drenagem das Sembraças. Como é que estava a obra? O pessoal falou, que obra? Não existe a obra. Só que esta casa colocou no final do ano 6 milhões e meio. 6 milhões e meio, é isso? Para obras de drenagem nas Sembraças. Por quê? Porque nós tivemos aquela catástrofe no final do ano passado. E aí nós não podemos só lembrar da chuva quando chove. Quando chove já era. Tem que lembrar da chuva em dia de sol. É em dia de sol que a gente sobe no telhado e troca a telha quebrada. Porque depois que a chuva cair, já era. E não se tem sinal de obras em Sembraças. E aí, senhores vereadores, população que nos assiste, assistência presente, nós queremos saber qual é a prioridade do governo para tirar e remanejar de dentro de um orçamento que foi discutido com a população 12 milhões de reais. Enquanto a Sembraças não tem um paralelo para cima, enquanto a Sembraças não tem sinal de obra de drenagem por causa da chuva, estão fazendo uma praça na entrada da ferradura. Quero ver no dia que chover. Se vão pegar o pessoal da Sembraças e colocar na praça da ferradura. Isso é uma questão de prioridade que o governo não tem.
estão tentando e querem tirar dinheiro dos universitários. Nós botamos aqui, com o apoio dos vereadores, R$1 milhão para ajuda a universitários. Por que nós colocamos 1 milhão? Já tinha 600 mil, colocamos 1 milhão. Porque foi promessa do prefeito em cima do palanque, dizendo que ele não ia dar ajuda de custo. Ele ia pagar a faculdade integral. Foi promessa dele no palanque. Está registrado. Ele disse isso. Nós vamos pagar integral. Não vai ser R$150 de custo. Vai ser integral. Esse 1 milhão que foi para lá foi para que ajudasse ele a cumprir a sua promessa. Por isso que eu digo que a culpa é de todo mundo, porque quando sobe no palanque tem solução para tudo. Tem receita, tem promessa, depois que desce, a culpa é do outro. Tenho informações que querem tirar o dinheiro da ajuda de custo colocada no orçamento para os universitários. E quinta-feira eu estarei fazendo uma indicação, não contando com o apoio político do prefeito, né? Mas farei uma indicação para que as pessoas saibam, para que os estudantes saibam, os universitários e os estudantes saibam que existe essa verba e que estão tentando tirar, e que não é para a prioridade da população. Estou fazendo uma indicação quinta-feira que a ajuda de custo seja expansiva também para cursos técnicos e profissionalizantes. Por que estou fazendo isso? Porque há 10 anos atrás, nós acreditávamos que a solução para o desemprego era a universidade. E hoje este conceito já está baqueado. Hoje este conceito já não funciona muito bem. É só a gente olhar para a nossa cidade e ver quantas pessoas com ensino superior estão fora do mercado de trabalho. Enquanto nós temos aqui do lado uma das maiores indústrias do mundo, que é a indústria petrolífera, e que Búzios ainda não capacita como deveria capacitar mão de obra para esta indústria que está aqui do lado. Então, também vou estender numa indicação que a ajuda de custo seja feita para cursos profissionalizantes e também para cursos técnicos. Para concluir, vereador. Agora, para isso, senhor presidente, para isso, assistência, a gente tem que discutir a cidade e tem que apontar os erros. Dia desses aí, alguém falou assim, pô, tem que parar de brigar e discutir a cidade, vamos discutir a cidade. E alguém foi embaixo e falou assim, como é que a gente discute uma cidade quando estão roubando a cidade? Como se discute uma cidade quando você não tem o básico dessa cidade? Aí, meus amigos, tem que brigar pela cidade. Aí tem que brigar. E a gente tem que fazer isso. O cidadão tem que fazer isso. Os vereadores estão aqui para fiscalizar. O cidadão também é fiscal. E a gente precisa dessa união de forças para que nossa cidade melhore cada vez mais. E, senhor presidente, a gente fala sobre propostas para a cidade, o governo fala, mas está na hora de investir no social, como eu falei nessa matéria do Café do Trabalhador. Se é para investir no social, vamos investir no social. Vamos apoiar. Não sou contra, sou a favor deste projeto que o prefeito manda hoje. Mas dá medo quando manda um projeto desse sem um local, aonde vai ser. E conforme a gente vê hoje, que até a merenda do estudante, do aluno, da criança, que está na tutela, debaixo da tutela do município, não chega com qualidade, a gente tem medo que isso seja para algum colega do governo. Então, a todos, eu desejo um bom dia e que sejamos fiscais todos juntos e ajudemos, né, quando tiver que votar, elogiar, falar, dar a nossa posição favorável, nós estaremos aqui para somar quando for para o bem da cidade. Muito obrigado. Por não constar mais oradores inscritos para uso da tribuna em tema livre, passaremos as matérias para a ordem do dia.
Coloco em discussão e votação, em segundo turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica de número 1 de 2014. Para discutir, presidente. Não, perdão. Isso, em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, apenas para esclarecer a população, esse é um projeto de emenda à Lei Orgânica de nossa autoria, junto com a vereadora Joyce e também com o vereador Gelmires da Costa Gomes Filho, que vai disciplinar as nomeações para cargos e comissão no Executivo e no Legislativo. É um projeto que a gente entende ser muito importante, porque, como falei tenho falado nas discussões, como vereador, prefeito, deputado, tem que ter a ficha limpa, vereadora Joyce, para se candidatar, para se postular qualquer cargo eletivo. A gente entende de que o secretário que vai gerir recursos, que vai ser ordenador de despesa, também seja ficha limpa. Não pode estar condenado. Não é isso? Então, é um projeto que a gente entende ser importante, que está em votação em segundo turno pela CCJ, e tão logo seja sancionado, né, para que a gente tenha aí, nas nomeações do Poder Legislativo e Poder Executivo, né, pessoas com a ficha limpa também. Apenas para esclarecer a população, porque a gente entende ser importante esse projeto para a nossa cidade. Continua em discussão o projeto de emenda. Coloco em votação o projeto de emenda de número 1 de 2014. Aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Aprovado o projeto de emenda. Assim seja, encaminho para a publicação. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de resolução de número 8 de 2014, promovente vereador Gelmires da Costa Gomes Filho. A Comissão de Constituição e Justiça, na apreciação do projeto de resolução de número 8 de 2013, de ao projeto de resolução 08/13, presidente. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor Para presidente. discutir, o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, o vereador Gelmires havia colocado este projeto no ano passado, né, vereador? Então, nós não demos parecer, estou justificando aqui. Primeiro, parabenizar aí o vereador pela iniciativa, né, já foi parabenizado. E aí eu lembro do vereador Henrique Gomes, né, esse jovem vereador, né, e não demos o parecer antes, senhor presidente, porque uma discussão sobre a questão do orçamento havia sido colocada na mesa, e aí esperamos a votação do orçamento e estamos dando parecer de constitucionalidade, né? Parabéns aí ao vereador pela iniciativa. Isso é muito importante porque as pessoas poderão ter acesso, né, a todos os discursos desta casa num canal específico na internet. Continua em discussão o parecer. Coloco em votação o parecer. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o parecer. Sendo assim, declaro aprovado o projeto de resolução de número 8 de 2014. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Licitação ao projeto de lei de número 1 de 2014, promovente o senhor prefeito. Parecer da Comissão de Finanças e Licitação. Trata-se de projeto de autoria do senhor prefeito que tem por escopo regulamentar o funcionamento de feiras livres no município de Armação dos Búzios. Notas do relator, a proposição em questão, apesar de encaminhada à Comissão de Finanças e Licitação, trata de matéria diversa de sua competência, devendo ser encaminhada à Comissão de Obras e Serviços Públicos. Não obstante, cumpre ressaltar que o relator se reuniu com representantes dos produtores, fornecendo a cópia da minuta que serviu de base para o projeto de lei e manifestando descontentamento com o texto final da proposição. É o relatório, Lohan Gomes da Silveira, relator. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, mais uma vez, e nobres colegas vereadores, eu conversava um pouco antes
do vereador Lohan fazer a leitura desse parecer, e é muito pertinente encaminhar o projeto para outra comissão. E também frisar aqui que nós estivemos junto com a Associação dos Produtores, que o presidente da associação é o senhor Gelson, de José Gonçalves, e foi através dele que eu soube que ele mesmo representou os produtores rurais do nosso município indo à Conferência Nacional em Brasília. Ele saiu daqui como delegado, e que havia na casa, isso eu já sabia, um projeto que estava em tramitação. E havia, sim, um descontentamento, porque eles apresentam uma minuta de um projeto, e essa minuta de projeto foi entregue ao presidente da Comissão de Finanças, o vereador Lohan, e a mim também. E realmente tem algumas coisas, vereador, e o vereador Jefferson vai ter um trabalho aí, porque é o vereador que é o presidente da Comissão de Serviços, né, Públicos, de Obras e Serviços Públicos, porque o projeto está meio embaralhado, está meio confuso. O projeto, ele fala que a Secretaria de Desenvolvimento é ela que vai cadastrar os produtores rurais, mas aí é a Secretaria de Meio Ambiente que vai dar uma autorização prévia, temporária, provisória, na verdade, a expressão é essa, uma autorização provisória, e é a Secretaria de Ordem Pública que vai fiscalizar. Então, eles trouxeram uma minuta de um projeto mais sucinto, aonde essas delegações das secretarias não vão ficar tão confusas e não vai haver invasão na esfera das atribuições das secretarias com relação às feiras instaladas no município. Então, a gente tem que ter um cuidado minucioso, vereador, com esse projeto, observar a minuta que foi trazida e a gente dar um escopo, dar uma... enfim, chegar num consenso final de que seja bom para os produtores rurais. Eu já falava aqui que foi posto um edital de chamamento dos produtores rurais para que eles estejam fornecendo aí os produtos para alimentação, para merenda escolar, como lei federal. Mas foi uma cooperativa de Araruama que saiu vencedora, porque ainda há produtores que precisam dessa tramitação, dessa orientação de documentos e eles estarem aptos para poder participar de um chamamento desse. Então, é importantíssimo que eles tenham esse apoio jurídico, enfim, com relação à emissão desses documentos. Então, vamos nos atentar a esse projeto com minuciosidade e a gente chegar no texto final que também agrade aos produtores e, enfim, seja bom para todos, para a cidade e para os produtores rurais também. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão o parecer. Sendo assim, confirmo o parecer e encaminho ao referido projeto para a Comissão de Obras e Serviços Públicos. Por não constar mais oradores inscritos para uso da tribuna em tema livre, não havendo mais nada a tratar do expediente da ordem do dia, esta presidência franqueia a palavra para explicação pessoal para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Está franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Seu tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Eu vou pular aqui as minhas anotações. Primeiro dizer, vereador Felipe Lopes, vereador Gugu, quando tiver outro café com o prefeito, me convide. Acho que cabe, eu já falei aqui em sessões passadas, a união em torno da cidade, independente das cores partidárias, do interesse político pessoal de cada um. Eu tenho falado aqui, e às vezes me crucificam, porque eu falo da agenda positiva. Mas o vereador Felipe Lopes acabou de falar da agenda positiva. Quando a gente está discutindo a política,
da cidade, a gente está esquecendo de discutir a necessidade do valão de 100 braças. Eu já falei isso aqui há 2 ou 3 sessões atrás. Só que eu não tenho imprensa para divulgar o que eu falo. Aliás, vereador Felipe Lopes, eu vou falar uma coisa com Vossa Excelência, quero parabenizá-lo. O nosso amigo Rui Borba, eu acho que ele, sinceramente, com certeza está nos vendo, porque ele já publicou alguma coisa aqui no Facebook, e eu vou falar sobre isso. O nome de Vossa Excelência no jornal Primeira Hora, como diz o dito popular, é de cabo a rabo. Parabéns. São 7.876 citações ao nome de Vossa Excelência nos últimos 5 jornais. Vossa Excelência está recebendo um upgrade, né, no trabalho de Vossa Excelência nessa casa, o qual a gente parabeniza, a linha de raciocínio de Vossa Excelência. O nosso ex-chefe de gabinete, inclusive, ele postou recentemente o seguinte: orçamento em Búzios é crime de responsabilizado. Câmara de Búzios votou e aprovou um. Projeto André, prefeito André, executa outro. Aí vem de novo. Felipe Lopes, 7.877. Felipe Lopes vem denunciando, mas parece que seus colegas têm ouvidos moucos. A Comissão de Finanças, presidida pelo vereador Lohan da Silveira, deve ter sido aculturada pelo tabloide Peru, cego, surdo e mudo. É o mais grave desvio cometido por este governo. Espero que isso não seja objeto de acordo de algibeira entre executivo e legislativo. Seu Rui Borba, eu não tenho falado da tribuna desta casa? Sim. Não só tenho falado, como em março enviei, senhor Rui Borba, memorando à presidência que imediatamente foi tomado providências pela casa quanto ao orçamento. Eu tenho falado, senhor Rui Borba, desta tribuna, é o que eu falo da manipulação da informação. É isso que eu tenho falado. Nós temos falado aqui, senhor Rui Borba, e tem tentado falar à população da necessidade de discussão da ampliação de escolas, tem falado da necessidade do valão de 100 braços, porque nós não podemos esperar alagar o bairro para voltarmos às discussões, e esta casa, com certeza, manterá, já fica aqui, inclusive, o meu posicionamento, porque o vereador Felipe Lopes ele tem discutido, entre aspas, o orçamento aqui, mas eu nem recebi ainda. Estamos discutindo algo sem conhecer o conteúdo. Eu não vou jogar para a galera. Mas já reafirmo o meu comprometimento com a população de que todas as emendas apresentadas pela sociedade e pelos vereadores, seja ela qual for, em qualquer momento que tiver na matéria, quanto a remanejamento, não terá o meu voto favorável. Tudo aquilo que for para saúde, educação, investimento, o meu voto é a favor, de forma clara, objetiva, olhando nos olhos de cada um e para a sociedade. Agora, eu estou discutindo uma matéria que eu nem recebi. E aí a gente tem que ter... Calma aí, eu não vou jogar para a galera. Então, senhores, a gente tem que discutir a agenda positiva da cidade, sim, as prioridades da cidade, sim, concordo com o vereador Felipe, mas isso tem sido deixado no segundo plano. Isso tem ficado um pouco escondido, porque nós sabemos de interesses que querem antecipar o processo eleitoral. Meu amigo, eu já disse, não tenho compromisso com o André, não tenho compromisso político nenhum já alicerçado para as eleições de 2016. Tenho compromisso com a cidade e quero ver, passado esses 15 meses de governo do André, que verdadeiramente, falei isso aqui na sessão passada, mas não consigo explanar isso. Não tenho como divulgar amplamente essas informações. Quero ver a cidade saindo do lugar, com os investimentos necessários. E a gente não pode colocar as picuinhas políticas, nós não podemos colocar os interesses políticos e, muitas das vezes, interesses que são obscuros acima do interesse da coletividade, da cidade. Poucos entenderão, porque o que acontece nos bastidores, nós que vivemos, nós que estamos no dia a dia,
a gente se depara com situações bastante estarrecedoras. Então, fica aqui, primeiro, o meu esclarecimento acerca disso. Outra coisa, hoje às 19 horas nós teremos na Pousada dos Reis, se não me falha a memória, uma reunião tratando do Conselho Comunitário de Segurança, com a presença do Marcelo Cunha, doutor Marcelo Cunha, delegado da 127, com o coronel Rui França, comandante do 25º, onde nós temos a obrigação de participar para buscarmos, junto ao comando da PM, junto ao Estado, dentro de uma discussão mais direta, né, porque a questão de segurança ela é macro, obviamente, mas pelo que a gente tem encontrado no dia a dia da cidade, a gente precisa alardear essa situação, porque vai explodir. Já está explodindo, senhor presidente, concluindo. E a gente precisa, dentro dessa agenda positiva, dentro dessas discussões, estabelecer as prioridades, como foi falado. Então, senhores, hoje às 14 horas, concluindo, senhor presidente, nós teremos uma reunião da Comissão Mista de Orçamento, onde nós estaremos discutindo, com o apoio técnico desta casa, as emendas feitas. Nós estaremos discutindo qual é a discrepância, a diferença entre o orçamento publicado e o orçamento aprovado. A presidência já enviou ao nosso gabinete a cópia do protocolo de envio ao Executivo, para que possamos analisar e vermos, uma vez já a casa tendo entrado com uma ação no Ministério Público Cabo Frio, mas vermos quais ações que nós podemos tomar emergenciais, haja visto que temos suplementação na casa, que será analisado para concluirmos essa questão. Então, senhor presidente, são essas. Eu tenho falado aqui sobre a necessidade de pregar a união, independente se vota em 12, 20, 30, 40 ou 50. Para concluir, vereador. Concluindo mais uma discussão em torno de cidade. Sem manipulação de informação. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Messias Carvalho da Silva. Seu tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas. Primeiro quero falar de mobilidade urbana rapidamente, e aí eu quero aqui parabenizar o Padre Zito, que liderou um movimento, uma atividade nesse final de semana, em que várias pessoas ali fizeram o que eu chamo até de um protesto, mas é aquele protesto positivo, aquele protesto que aponta para a necessidade de uma maneira muito criativa, muito oportuna, que foi uma cicleata, em que ali o Padre Zito, da comunidade católica de nossa cidade, com algumas entidades também de ciclistas, por exemplo, fizeram um movimento em defesa de ciclovias em nosso município. Então, falar de mobilidade está aí uma boa atitude, né, que aponta para o governante do município a urgência de se dar uma solução que está apontada lá no plano diretor de 2006, que se pense a mobilidade urbana do município, dando prioridade para os pedestres e para os ciclistas. Depois vem os carros. Então, é a retomada de uma diretriz apontada lá em 2006 no plano diretor da cidade. É aquilo que eu falo. Nós temos muita coisa boa que já foi proposta, é lei no município, está aí. Mas por que não se torna isso uma realidade? Por que não se executa isso? Sinceramente, para começar, eu acho que se perde muito tempo de blá, 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 de lero, lero. O Rui Borba gosta de usar esse termo no Facebook, blá, 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 lero, lero. Ele foi secretário de planejamento 4 anos. Falar ele de crime de responsabilidade? Para com isso. E nós temos aí uma cidade ainda carente de respostas para a população.
Leis nós temos, soluções apontadas, diretrizes estão aí. Agora, os governos, secretários de governo, ficam gastando tempo com blá, blá, blá e lero, lero, e as coisas não acontecem. E ainda ficam instigando a população. Ainda ficam falando e elegendo seus preferidos, sugerindo que não, a solução passa por fulano, passa por cicrano. Em 2016 tem que ser por esse caminho. Tentando aí induzir, aí o vereador Lohan usou a palavra certa, manipulando de maneira vergonhosa, escancarada, achando que o povo tem uma mente de... Mente de quê, vereador? De algum ser irracional. Algum ser irracional que não pensa, que não reflete, que não tem consciência das coisas. Bom, a questão da viagem do prefeito. Ontem eu estava no médico, o médico me fez uma pergunta sobre a viagem do prefeito. O médico me perguntou, vereador, lá na cidade lá de vocês, ele é de Cabo Frio, quem é o prefeito? Aí eu falei, olha, teve um momento, no dia em que o vice assumiu, teve um momento em que nós tivemos 2 prefeitos. E ele riu. Como 2 prefeitos? Ora, 2 prefeitos. Um que foi para a Europa em viagem oficial, porque assim foi dito, assim foi encaminhado, assim foi entendido por esta casa, e isso até foi publicado, ele em reunião, em audiência com uma prefeita de uma cidade, Cassis, se eu não me engano, uma cidade de 8 mil habitantes, turística, na França, foi publicado aí, ele lá, em audiência, a prefeita com o seu staff político, ele estava lá como prefeito. E aqui nós tínhamos o vice também, durante um período, exercendo a mesma função de prefeito. Então, por um momento, nós tivemos 2 prefeitos na nossa cidade. Búzios, aliás, esse tema é muito interessante, né? Esse tema aí talvez seja inédito isso, mas provoca uma reflexão sobre algo que existe no Brasil. Essa possibilidade de você ter 2 presidentes, 2 governadores, 2 prefeitos, simultaneamente exercendo a função. Porque aquele que viaja, se for em viagem oficial e exercendo lá essa função, em alguma cerimônia, assinando algum convênio, alguma tratativa, algum acordo, ele está exercendo efetivamente a função de presidente, agora, de vereador, de prefeito. Agora, é importante aqui dizer o seguinte, nisso tudo, deixemos as questões políticas, as motivações políticas, porque ali atrás, nós já tivemos aqui uma conta de prefeito rejeitada, que no momento seguinte foi aprovada. Isso aconteceu em Búzios. Conta de prefeito rejeitada, que foi anulada essa rejeição e depois foi aprovada, com base em norma, mas foi posicionamento político. Nós já tivemos aqui, com o João Carrilho na presidência da Câmara, um período longo em que vereadores deixaram a sessão e, inclusive eu, obviamente, vereadores, uma maioria de vereadores, deixou a sessão, né? É porque a população precisa lembrar disso. Nós não temos aqui situações inéditas acontecendo na cidade no que diz respeito aos posicionamentos políticos. Mas tivemos isso, vereadores que, em maioria, deixaram a sessão durante um período longo. Isso era de interesse da cidade? Não, não era. Não era. Posicionamento político. E com base em norma, fazendo um procedimento político previsto, de esvaziamento de uma sessão. E agora tivemos esse episódio, que também, do ponto de vista legal, não há que se dizer que foi contra a lei orgânica. Aliás, antes disso, dizer que é inconstitucional, me mostrem onde está dito que o projeto, o decreto legislativo, do Poder Legislativo, tratando de viagem de prefeito, autorizando a viagem, me mostrem onde na Constituição está dito que isso não pode ser feito. Me mostrem na lei orgânica onde está dito que isso não pode ser feito. Agora, durante as 24 horas que o vice assumiu, que ele decretou eleição direta para diretor de escola... Para concluir. Isso é ilegal.
Não estou falando de questão política, estou falando de legalidade. A lei orgânica diz claramente: eleição de diretor de escola se dá por lei específica de iniciativa do Poder Executivo. E aí se anuncia que... Pois é, nós estamos aqui para fazer política para concluir, ou para vereador, fazer gracinhas, factoides, para envolver a população. Não, está vendo? Esse resolve as coisas, mas resolve como? Resolve como? Essa é a questão. Essa é a questão. Vamos tratar a coisa pública com seriedade, não criando factoides. para concluir, vereador. E ali, então, eu vi isso na rede social, uma publicação, um recebimento pela Câmara de documento, decretos do prefeito, então, em exercício, que em um dia só já mostrou que quer fazer alguma coisa, mas com base em quê? No que ele acha? Então, isso não pode ser André, não pode ser Muniz, não pode ser qualquer outro que venha depois. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Que se faça política sim, mas com base nas normas, com base nas leis. Tudo bem, se faz política com isso, a favor ou contra, mas com base nas leis. E não aqui, Para a concluir, lei, vereador. ali o que eu quero. A Câmara, senhor presidente, concluindo, porque é importante insistir nisso, senhor presidente. Se diz por aí que o ato da Câmara foi inconstitucional. Não foi. O que a Câmara fez está com base na Constituição e com base na lei orgânica. Por aquilo que está dito nestas leis, a Câmara fez o que tinha que ser feito. Posicionamento político, sim, mas com base na lei. Agora, o que se fez aí nesse dia em que o vice assumiu, eu fui para a rede social e publiquei, sabe o que, vereadora Joyce? Seria cômico se não fosse trágico. Seria cômico se não fosse trágico esse tipo de coisa que a gente vê na cidade por conta concluir, de vereador, situações em que se fala muito, que se quer fazer muito, mas sem usar a lei, as normas estabelecidas para isso. Para concluir, vereador. Obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Seu tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência, eu também confesso que eu não usaria esse tempo para as explicações finais, mas algumas falas aqui me chamaram a atenção, e principalmente, vereador Messias, com relação a essa situação das eleições para diretores de escola, e que aconteceu uma reunião nas dependências da Prefeitura Municipal, no gabinete, mais precisamente no gabinete do prefeito. Mas o que me chama a atenção é que nós tivemos aqui uma audiência pública e que ficou constatado o interesse das entidades em diálogo. E isso me chamou a atenção, porque as entidades representativas de fato e de direito, elas querem dialogar, elas querem ter as suas demandas, os seus anseios assistidos. E quando a gente fez aqui e participamos de uma audiência, essa audiência pública pedida pelos profissionais da educação, Sindicato dos Profissionais da Educação, ficou bem claro isso. Eles protocolaram nas dependências na Câmara o pedido de uma audiência pública. Infelizmente, pela audiência não ter sido feita, por ela não ter justamente partido da origem da comissão pertinente da Casa, que é a Comissão de Educação, nós não tivemos aqui nenhum representante naquela audiência de profissionais da Secretaria de Educação. Então, nós ficamos aqui, foi um debate muito proveitoso, porque nós ouvimos aqui os profissionais que estão nas escolas, cada um falando das deficiências da escola, falou-se do que nós já sabíamos, que é a eleição para a direção de professores, inclusive porque ela está proposta dentro do Plano Municipal de Educação. Mas, depois disso, os profissionais da educação, o sindicato, o CEP, se reuniu no gabinete do prefeito. E aí nós ficamos aqui, nesse processo, presidente, perdidos, porque ficou um processo perdido. Ora, a gente vem,
a gente participa de audiência, é importantíssima a participação do Legislativo, e nós somos realmente representantes, temos que estar no máximo de encontros que a gente puder. Hoje tem um encontro para discutir a segurança, que também nos preocupa demais. Então, nós temos que estar lá, nós temos que ouvir e fazer essa representatividade pelo povo. Mas, naquele processo, nós ficamos perdidos, ficamos no meio do caminho. Porque o CEP foi para o gabinete do prefeito, o sindicato conversou com o prefeito, eu soube que foi uma reunião proveitosíssima, onde se falou da direção dos diretores de escola, onde se falou-se de tirar a falta do dia de paralisação das manifestações, mas a gente aqui ficou perdido. Nós não tivemos a ata da audiência pública, mas o que mais me chama a atenção é que eles queriam diálogo. E eles deixaram isso claro aqui, presidente. Nós queremos dialogar. O anseio do CEP naquele momento foi: nós queremos que a Câmara seja interlocutora nisso. A Câmara seja interlocutora nesse processo. Então, a gente tem que não deixar as coisas se atropelarem, mas, de fato, fazer essa representatividade como o povo quer, como o povo deseja, mas de uma forma responsável, de uma forma realmente dentro do nosso trabalho, contextual e embasada. Então, eu não quero mais participar de nada que não tenha início, meio e fim. E as coisas têm que ter um final. E o final, vereadores, não passou aqui na Câmara. O final da audiência pública, que nós estivemos eu, o vereador Lohan, o vereador Messias e o vereador Felipe Lopes. Então, esse final aqui na Câmara não aconteceu. E nós fomos chamados para isso, né? Nós fomos chamados para sermos interlocutores nesse processo. Mas fico feliz porque aconteceu a conversa, eu só não sei o desfecho. Eu acho até que o CEP poderia produzir para nós uma ata, para que nós fiquemos sabendo como aconteceu. Ou que até mesmo o presidente Felipe Lopes da Comissão de Educação chame o CEP para que nós saibamos qual foi o desfecho da reunião ocorrida no gabinete do prefeito, que nós não ficamos sabendo. Então, dito isso, eu acho essa importância do diálogo, porque as pessoas querem diálogo. As pessoas entram nas redes sociais, elas querem saber do trabalho do vereador, da mobilidade urbana, uma discussão macro. E quando a gente fala e a gente fica nessa contextualização, eu acho que política a gente vai discutir em todo o tempo. Quem já tem pretensão para prefeito, quem já tem pretensão para vereador, isso é política, é fato, mas a gente não pode esquecer a discussão macro, porque senão a gente fica 2 anos, porque vem eleição para deputado e para presidente. Aí a gente fica mais 2 anos para a eleição municipal. E a discussão macro fica onde? Porque a gente sabe, senhores, que a cidade respira política, né? O vereador falou aqui, nós ficamos 5 meses naquele contexto, porque foi um período de posicionamento. Eu fui uma delas. Eu levantava da sessão e, pasmem, a nossa lei orgânica diz que o vereador ele só tem presença se ele ficar até o final da sessão. E que se ele faltar 1/3 das sessões ordinárias, ele tem perda de mandato. E naquele momento, nós fomos interpelados por Ministério Público porque havia uma ordem seguida da sessão ordinária que nós seguíamos, mas que não era dentro do regimento seguida à risca, e que o vereador e presidente naquela ocasião, João Carrilho, teve toda a liberdade para chegar no Ministério Público e falar que nós estávamos nos ausentando da sessão e que isso implicaria em perda de mandato. E ele estava certo. Posicionamento. Eu fui uma delas, mas aí eu não só defendia o governo, como eu defendia quem tinha cargo comissionado. Quem tinha cargo comissionado, de certa maneira, estava coberto, estava sendo defendido, ou não é? Fazíamos parte de um governo. Então, eu também quero ratificar isso aqui, que é importante, e eu também digo que eu não tenho compromisso político com o governo. Para concluir, vereador. E quando nós descemos o palanque, que nós éramos os 7 vereadores da base, eu disse justamente isso.
que cada um procurasse e cada um procurou, né, fazer aquilo que bem entendia. E é claro, senhores, que discussão de cidade, com relação a isso, pode me chamar para discutir sempre. Discutir macro, discutir as políticas, eu vou discutir sem problema nenhum. Eu acho que isso faz parte do papel do vereador, faz parte da função em que a gente está. Agora eu repito, a gente se preocupar com a eleição que nós temos, que são para as eleições de presidente, enfim, as eleições estaduais e federais. Aí já pensa-se na municipal, é só para refletir. Esquece-se da discussão macro. E aí, não adianta dizer, nós já temos 18 anos de município. 18 anos de município, mas as preocupações são sempre em torno, né, dos seus posicionamentos, são sempre em torno, às vezes, até dos interesses individuais. E eu quero ratificar mais uma vez, o CEP pediu aqui o diálogo, já concluindo, presidente. E eu quero também dizer que precisamos, dentro de uma manifestação que foi produzida, que foi encabeçada pelos profissionais do turismo, discutir a Lei Municipal 999. Tá? Então, o segmento tem pedido diálogo. Não é briga, é diálogo. Obrigada, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Apenas uma questão de ordem, presidente, se Vossa Excelência permitir. Concedido, vereador. É só para endossar mais uma vez o convite à população para a reunião hoje do Conselho Comunitário de Segurança, às 19 horas, na pousada dos Reis, com a presença do comandante Rui França, 25º Batalhão de Polícia, e do doutor Marcelo Cunha, delegado da 127. Eu havia falado sobre a necessidade de convidar os nossos juízes da comarca, não sei se o convite foi feito, mas é uma discussão interessante e é importante a participação popular para endossar lá, com certeza, as reivindicações. Obrigado. É hoje. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, essa presidência encerra a presente sessão. Em nome de Deus, está encerrado. Uma boa tarde a todos. Chegou que hora?